E mais importante, deve ser a reforma política. Então, gente, nós ganhamos as eleições e parece que estamos com vergonha de ter ganho. Eles perderam e estão todos pomposos por aí. Olha, que história que é essa? Qual é a regra da democracia? Qual é a regra da modernidade política? Ah, querem mudar as coisas? Vamos mudar. Vamos fazer reforma política. Vamos transformar financiamento privado em crime inafiançável. Vamos fazer para valer. E aí, companheiros e companheiras, eu acho que nós temos que dizer, porque eles estão desaforados, viu, Wagner? Antigamente, era nós que parecíamos desaforados. Antigamente, qualquer coisinha, a gente estava na rua. Né? Então, ao invés de a gente ficar reclamando, Wagner, nós temos que pensar o seguinte, se fosse eles, o que a gente estava falando? Então, eu queria dizer o seguinte, ao invés de ficar chorando, vamos defender o que é nosso. Vamos defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender o Brasil é defender os trabalhadores brasileiros. Defender os trabalhadores é defender a democracia. E defender a democracia é a gente defender a continuidade do processo de revolução social que aconteceu neste país nesses últimos anos. Que ainda temos nos dias de hoje, que constitui a porta de entrada principal para a corrupção no país. É necessário, então, mudá-lo através de uma ampla reforma política. Reforma que seja construída através do diálogo. Reforma que seja lastreada no ouvir da sociedade, para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção. E é nessa perspectiva que achamos também, além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário fechar imediatamente esta porta, independentemente do debate que deve existir, do diálogo que deve construir um novo sistema político para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Portanto, o governo ressalta o caráter democrático das manifestações, realizadas com respeito à ordem e à legislação em vigor, que expressou a livre manifestação de brasileiros que podem criticar ou apoiar o atual governo. Também ressalta a necessidade de aprofundarmos as medidas de combate à corrupção, seja através de medidas que serão lançadas nos próximos dias pela Presidente da República, atendendo a uma promessa eleitoral, seja ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade naquilo que puder ser apresentado de novo. E, finalmente, é necessária uma reforma política que feche as portas de um sistema anacrônico à corrupção e que vede terminantemente a possibilidade de financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo para vocês para explicar por que a ideia da Dilma de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, ou melhor dizendo, que ela chama de reforma política, é uma má ideia. Então vamos começar, né? Primeiro a gente precisa deixar bem claro o que é Constituição. Lembrando que esse vídeo não é para os operadores do direito, é para as pessoas mais simples, mais leigas nesse assunto e que nem sabem do que a Dilma está falando quando ela diz que vai fazer
uma reforma política. Então vamos lá, vamos com calma. A nossa Constituição rege todos os princípios e direitos e limites que existem entre nós e o Estado, ou seja, o governo, né, que é exercido através dos políticos, das autoridades, enfim, uma série de personagens, mas existem muitos conceitos de Constituição, mas de uma maneira bem simplesinha a gente pode dizer que ela serve para isso, né? Para dar limites ao poder do Estado, designar aí a atuação de cada um na República Brasileira. Então, ela prevê uma série de direitos que são irrevogáveis. Essa Constituição também pode ser alterada ao longo do tempo, né, através daquilo que a gente chama de emendas constitucionais. Então, qual o problema da Constituinte da Dilma? Ela quer alterar a Constituição por meio de um processo que a Constituição não previu e não permite, ou seja, ela quer inventar um jeito de mexer na Constituição, que não é aquele que a própria Constituição previu. No caso, ela quer fazer o seguinte: convocar um plebiscito para o povo autorizar essa mudança na Constituição. Só que tem um problema: para você mexer na Constituição inteira, você precisa de um poder muito grande, um poder ilimitado, que a gente chama de poder constituinte originário. Por que ele é ilimitado? Porque ele quebra totalmente com a ordem que estava em vigor anteriormente. Seria a ordem jurídica, a ordem política. Não sobra nada, é como você dar um reset na Constituição, na ordem jurídica de um país. Você começa do zero, você inaugura uma nova ordem jurídica. E aí que está o perigo: você dá um poder ilimitado desses na mão de alguém que você não tem como saber o que ela vai fazer. Então, em tese, ela poderia mexer em assuntos que a Constituição atual proíbe de que sejam mexidos, mesmo através das emendas constitucionais. Então, seria o caso, por exemplo, do seu direito ao voto, sempre periódico, para todo mundo, negros, brancos, ricos, pobres, analfabetos, todo mundo tem o direito de votar, desde que, claro, seja maior de 16 anos. Outras coisas que a Constituição protege, as 7 chaves, estão, por exemplo, a forma federativa de divisão do país em vários estados independentes entre si, cada um com suas próprias leis, quer dizer, pelo menos deveria ser, né? A separação dos poderes, que seria executivo, legislativo, judiciário, ou seja, o presidente da República não pode interferir no Congresso Nacional do jeito que ela quiser, ela não pode interferir no judiciário do jeito que ela quiser. O juiz de direito é independente, o deputado, o senador são independentes e a própria Dilma Rousseff também, no caso a presidente da República, também é independente. Qual o problema? Claro, além desses assuntos que a Constituição concede maior segurança, né, estão os nossos direitos e garantias fundamentais. Que só para citar aqui alguns dos muitos direitos que a gente tem garantidos pela Constituição, temos o direito à livre iniciativa, que é o seu direito de abrir sua empresa, é o direito à herança, que é o que você tem de passar para os seus filhos, para sua esposa, todo o patrimônio que você conseguiu, é o direito de você só ser preso depois de você ser condenado por um juiz e não couber mais recurso, é o direito de você não sofrer tortura. Enfim, são muitos direitos, todos previstos no artigo 5º, e também os mecanismos que a gente usa para garantir esses direitos, como ações próprias para isso serem propostas perante a justiça, que seria habeas corpus, habeas data. Aí já entra num conjunto mais técnico, né, mais teórico, que não compensa falar muito, porque eu quero que esse vídeo seja bem curto. Enfim, a Dilma, não importa que nome você dê para isso, seja reforma política, seja reforma dos ursinhos carinhosos, não interessa o nome que você dê. Tentar atropelar os mecanismos que uma Constituição prevê para sua adaptação ao longo do tempo, às demandas da sociedade, isso se chama golpe de Estado. Não adianta, não tem outro nome. Você está tirando do Congresso Nacional a iniciativa de reformar a Constituição. Quem que pode reformar a Constituição?
Quem que pode emendar a Constituição? É o Congresso Nacional. Quem diz isso sou eu? Não, tá na Constituição. Ela fala, para mexer em mim tem que ser pelo Congresso Nacional. Daí vem a presidente da República, quer pedir uma autorização popular para atropelar o que a própria Constituição prevê, que é um mecanismo que é feito para te proteger, para não cair justamente nas mãos do Executivo esse poder infinito de fazer uma nova Constituição. E qual o problema de fazer uma nova Constituição? Você deve estar se perguntando. É que é um cheque em branco, a gente não tem como saber se ela vai ser igual à anterior em termos de direitos. Então, o presidente da República, nessa Assembleia, ela poderia colocar em risco meu direito à liberdade, meu direito de vir, meu direito à liberdade de expressão? Poderia colocar em jogo o meu direito à propriedade privada? Poderia. A gente não tem como saber. É como você pegar uma folha de papel em branco e começar a escrever ali. O que você vai pôr ali? O que a outra pessoa vai pôr ali? Os direitos que estão na nossa Constituição foram resultado de várias lutas e não podemos arriscá-los desse jeito, colocando na mão de sabe-se lá quem para fazer essa reforma que não é necessária ser feita desse jeito. Gente, reforma política é possível, sim, através do caminho certo, que é o quê? Justamente a emenda constitucional, não tem segredo, não tem o que inventar. Ai, quero uma Assembleia Constituinte. Gente, aqueles assuntos que eu falei, que a Constituição dá maior atenção, que são o voto, a forma federativa de Estado, a tripartição dos poderes, que é executivo, legislativo e judiciário, direitos e garantias fundamentais, você pode mexer na Constituição inteira tirando isso. Então, vamos perguntar um pouquinho, por que ela quer mexer na Constituição inteira, considerando que existem essas 4 pedras no caminho dela? Será que ela não quer tirar uma dessas pedras desse caminho? Quer dizer, você tem a faculdade, né, a opção de alterar a Constituição por emenda, desde que você não mexa nesses 4 assuntos. Não deveria ser o suficiente para alterar? Por que uma nova? Porque existem esses 4 limites? Por que ela precisa ultrapassar esses limites? Então, você que está assistindo esse vídeo, para se questionar um pouquinho. Você daria a um estranho o direito dele usar seu carro quando quisesse? Ou você ficaria bem em saber que a casa que você comprou com tanto esforço, quando você morresse, não fosse passada para os seus filhos ou para sua esposa, que fosse tirada da sua família? Ai, mas o que tem a ver? Tem a ver que isso é propriedade privada. Ser processado e preso por falar contra o governo ou por ir fazer uma manifestação na rua, como todo mundo fez em junho, aquilo só existe porque a Constituição permite. Então, a gente tem que se questionar um pouquinho qual é a finalidade da Dilma Rousseff em querer atropelar esses 4 limites que a Constituição estabelece para a sua edição. Eu já disse, poder constituinte originário, aquele que dá origem a uma nova ordem jurídica. Começa tudo de novo, começa do zero. Ele não fica limitado por nada. Não existe absolutamente nada que funcione como um limite, um freio. Ela pode pôr e tirar qualquer um dos nossos direitos que a gente tem. Nada é garantido. Você tem filhos, de repente seu filho pode ser preso por causa de alguma coisa que ele postar no Facebook contra o presidente da República. Eu não sei, minha ideia aqui não é fazer terrorismo, mas fazer você se questionar. Tudo que você tem de direitos hoje, o direito de você processar uma empresa que te enganou, uma promoção que não foi cumprida, o vizinho que te xingou, qualquer coisa é porque está na Constituição. Você abriria a mão de tudo isso? Vamos pensar, né, pessoas? Quando ela discursa para CUT, para esses movimentos sindicais, especialmente mais radicais, ela menciona isso sim. Então, vamos com cuidado. Para o povo, ela não fala nada. Agora, para o pessoal mais radical, aí ela fala. E nunca é gravado. Vamos pensar, né, pessoal? Poder ilimitado nas mãos de qualquer um? Não. Isso sim é o retrocesso que a gente tem que evitar.